Então vamos agora inserir as questões do nosso questionário. Eu tenho aberto aqui o formulário, que eu já mostrei no último vídeo. Aqui embaixo eu tenho as questões. E essas questões são as que eu vou colocar aqui dentro do questionário da semana 1. Mas antes de fazer isso, primeiro eu vou vir aqui em banco de questões, categorias. E o que eu devo fazer? Eu devo criar uma categoria para cada semana existente no meu curso. Na verdade eu já fiz isso, mas eu vou mostrar como você faz. É só você seguir aqui para baixo, vai selecionar a categoria PAI, que é essa daqui, ó, padrão para, em seguida a tag referente à minha disciplina. Vai digitar o nome da categoria, semana 1, e vai adicionar a categoria. Eu já fiz isso, então não vou repetir. É bem simples, como você pode ver, não precisa de muita explicação. Aí você vai criar uma para cada semana e uma para a semana da recuperação. Então eu tenho 5 semanas na minha disciplina, com a semana da recuperação 6, eu crio 6 subcategorias dentro da categoria da minha disciplina, que é essa daqui de cima. Feito isso, eu vou voltar para a minha disciplina. Vou entrar no questionário que eu preciso inserir as questões. Vou vir aqui na lateral, ó, em editar questionário. E vai ser através dessa página aqui que eu vou inserir as questões no meu questionário. Esse processo vai ser simples de executar, porém um pouco demorado, porque você tem que ficar copiando e colando as questões. Aí como você vai fazer? Você vem aqui na lateral, seleciona uma das subcategorias que você acabou de criar. Como esse questionário pertence à semana 1, eu vou selecionar a categoria da semana 1. E vou vir aqui em criar uma nova questão. Aqui embaixo tem um botão de adicionar pergunta, mas não é agora que a gente vai utilizar ele não. Primeiro a gente usa aqui o da lateral. Então clico aqui para criar uma nova questão. Vai aparecer para mim essa janelinha, perguntando qual tipo de questão que eu vou criar. Não são todos esses tipos aqui que vão ser utilizados, você só vai utilizar alguns, que são o de múltipla escolha, o de verdadeiro ou falso, o de ensaio, que na verdade é uma questão discursiva, a de associação, e algumas vezes, bem raramente, você vai utilizar o tipo de respostas embutidas. O restante você não vai utilizar, então você não precisa se preocupar como funciona. Mas como você vai saber qual tipo de questão você tem que selecionar nesse momento? É só você vir no formulário do questionário e aqui você tem uma coluna especificando qual tipo da pergunta. Aqui você tem uma legenda, essa primeira pergunta é do tipo 3, que é de múltipla escolha, mas eu não te aconselho a se prender somente a essa coluna aqui, porque algumas vezes o tipo que vai ser apresentado aqui não é realmente o tipo que você vai acabar utilizando na plataforma. Uma outra coisa importante que eu preciso falar é com relação à nota das questões. Eu mostrei no último vídeo essas opções aqui. Falei que elas raramente sofreriam alguma alteração. Na verdade, elas não sofrem alteração porque dificilmente o professor vai mexer nessa parte aqui. O arquivo já vai assim para ele e muito provavelmente ele não vai alterar nada nessa parte aqui. Vai devolver do jeito que foi. Aqui, a opção de valor único para todas as questões está marcado, o que te faz entender que todas as questões vão ter a mesma nota. Só que isso não ocorre. O que vai realmente determinar a nota da questão é essa coluna aqui. Então, independente do que tiver marcado lá em cima, você tem que dar a nota para a questão de acordo com essa coluna. Aqui embaixo, se eu for na última questão, ó, aqui a nota está diferente, está com nota 8, enquanto as outras estão todas com nota 2. Então, aquela configuração lá de cima não está valendo. Bom, mas então vamos à parte prática. Eu vou começar colocando essa questão aqui. Pego todo o enunciado dela e deixo só os itens de fora. Dou um Ctrl C. Eu sei que essa questão é de múltipla escolha, não porque está marcado aqui, mas pela estrutura dela. Ela tem os itens aqui, ó, A, B, C, D, e tem aqui a resposta, que é a letra D. Então isso caracteriza uma questão de múltipla escolha. Então não vou me basear por aqui também, eu vou me basear pela estrutura da questão. Vou selecionar aqui múltipla escolha. O nome da pergunta, é bom eu colocar um padrão, vai ser S01 de semana 1, questão 01, primeira questão.
É bom que eu utilize um padrão, porque essa questão ela vai se misturar com outras. E se futuramente eu precisar voltar aqui para editar alguma coisa nessa questão que tenha ficado errado, ou que tenha que ser anulado, ou qualquer coisa do tipo, fica mais fácil de eu localizar essa questão dentro do banco de questões. Aqui eu vou colocar o texto que eu copiei, vou dar uma formatada, vou jogar isso daqui um pouco mais para o lado, botar um negrito. Venho para o próximo campo, que é o campo do feedback geral, que é esse feedback aqui. Vou colocar, vejo se precisa formatar alguma coisa também, aqui não necessita. E aqui embaixo eu tenho uma configuração de apenas uma resposta ou múltiplas respostas permitidas. Isso daqui determina o quê? Se eu deixar apenas uma resposta, o aluno só pode marcar um item na hora de resolver essa questão. Se eu marcar múltiplas respostas permitidas, o aluno pode marcar um, dois ou até todos os itens. Nesse caso, eu vou marcar apenas uma resposta, porque a questão só tem um item como certo. Numerar as escolhas, eu deixo esse formato que já está. E aqui é onde eu vou colocar as respostas. Vou copiar tudo para não ter que estar voltando aqui no questionário toda hora. Eu já sei que a resposta certa é a letra D. Vou colar aqui, vou deixar só a A. E vou apagar essa letra A. Por quê? Porque a plataforma já vai utilizar isso daqui para enumerar automaticamente. Então, para não ficar com letra repetida, eu retiro a marcação que estava aqui na frente. Aqui é a letra A. Esse item não é o item certo, então vou deixar aqui a nota selecionado nenhum. Esse campo do feedback eu não vou colocar nada, seria o feedback para esse item específico, mas fica em branco. Venho para o próximo campo, que é o campo do item B. Aqui, escolha 2 seria o item B. Como ele não é o item certo, também fica nenhum na nota. Feedback fica em branco. Vem para o item C. Mesma coisa. Item D. Esse item é o item certo, então se o aluno marcar ele, o aluno vai ter 100% da nota. Vou selecionar aqui 100%. E o item E, eu deixo a nota nenhum também. Se eu precisasse de mais espaços, porque aqui só vai até a escolha 5, e de repente por algum motivo o professor pode ter mandado até o item F, até o item G, eu posso adicionar alguns espaços em branco para colocar mais itens. E se por acaso viessem menos itens do que existem aqui, era só eu deixar o excedente em branco. Não coloco nada aqui, que na hora de salvar essa questão, esse item não vai ser mostrado para o aluno, ele não é computado. Bom, aí é só salvar. Mas antes de salvar, eu vou aproveitar a questão só para mostrar uma outra coisa. Se eu houvesse selecionado aqui em cima múltiplas respostas permitidas, significa que essa questão tem mais de um item que deve ser marcado. Por exemplo, vamos supor que aqui na grade de respostas tivesse C e D, ou seja, o item C e o item D são os dois que estão certos. Como que eu vou configurar isso? Eu venho aqui embaixo no item C, primeiro eu seleciono aqui em cima múltiplas respostas e venho aqui no item C e vou botar 50% da nota para esse item e 50% da nota para o item D, que somados vão dar 100% da nota da questão. Se fossem 3 itens, eu colocaria 33,33% aqui e 33,33% aqui e também no próximo item. Por que tem que ser assim? Por que não seria cada item valendo 100? Porque pode ser que o aluno, na hora de marcar, ele não marque todos os itens corretos. Ele marque só um item correto, quando na verdade existiriam 2 itens corretos. Então não é certo que ele ganhe 100% da nota. Bom, mas então eu vou voltar aqui à configuração que estava antes. Aqui estava 100%, aqui estava nenhum. E aqui em cima apenas uma resposta. Venho aqui embaixo e vou salvar.
Pronto, a questão já apareceu aqui e eu já posso partir para criar a próxima. Venho aqui em criar uma nova questão. Vou ver qual é o tipo da segunda questão. É uma questão de múltipla escolha também. Esse é um caso que você não pode se basear por essa coluna aqui. Aqui está dizendo que essa questão é de associação, mas na verdade não é. Olhando aqui dá para ver claramente que ela é uma questão de múltipla escolha. O que pode ter acontecido? O professor pode ter se confundido, achando que o tipo que seria usado para elaborar essa questão seria de associação, ou ele pode simplesmente ter digitado o número errado ali, ou não ter trocado o número depois de ter editado a questão, enfim. Então não dá para a gente se prender aqui. Eu vou fazer o seguinte, para não repetir o tipo de questão, eu vou selecionar esse feedback aqui, que dá para extrair uma questão de verdadeiro ou falso dele, e vou apresentar esse segundo tipo aqui. Seleciono verdadeiro ou falso. Vou colocar o nome utilizando aquele padrão, semana 1, questão 02. Vou colocar o texto aqui. O feedback geral seria o texto que eu acabei utilizando no corpo da questão, então não tem um texto diferente para colocar aqui. Eu vou colocar o mesmo texto só para ilustrar. E aqui eu determino se essa questão é uma questão falsa ou verdadeira. Seleciono aqui, não tem mais nada para configurar, porque essa questão de verdadeiro ou falso ela é bem simples. Salvo as mudanças. E eu já tenho a minha segunda questão inserida aqui no meu banco da semana 1. Vou partir para a próxima questão, mas antes deixa eu ver aqui qual seria o próximo tipo. Seria de ensaio. Ensaio que é questão discursiva, né? Então eu vou vir aqui logo na última, que eu já sei que tem uma questão discursiva. Vou pegar o texto da minha questão discursiva. Vou colocar aqui semana 01, questão 03. Eu não estou seguindo a ordem que está lá, porque para o vídeo não vai importar, mas se você estivesse fazendo isso na ordem, essa seria a questão 08 da semana. Vou colocar aqui, vou dar uma editada, só para tirar o espaçamento excessivo. Aqui eu vou dar uma diminuída também. Se eu quiser eu posso alinhar à direita. Na tela cheia a questão fica um pouco estranha, mas na hora que eu minimizar aqui, pode ver que o texto ele ficou mais organizado. Coloco o feedback. Aqui ficou com umas quebras de linha. Pronto. Aqui eu determino a quantidade máxima de linhas que o aluno vai poder utilizar para responder essa questão. Posso colocar 30. Às vezes o professor especifica no próprio corpo da questão. Às vezes ele diz aqui quantas linhas no máximo o aluno pode usar. Como aqui não disse nada, eu vou deixar 30 para o aluno ter mais espaço para responder. Permitir anexo, eu vou deixar não mesmo. Esse campo aqui eu só vou preencher caso venha no meu questionário, caso venha aqui nesse arquivo, dizendo alguma coisa que tem que ficar disponível apenas para os avaliadores, porque como essa é uma questão discursiva, a plataforma não vai fazer a correção automática dela. Essa correção vai ser feita por um tutor e o tutor que vai lançar a nota do aluno. Então se tiver algum texto que tem que ser mostrado apenas para o tutor na hora da correção, eu coloco aqui. Não é o caso. Eu salvo as mudanças. E já tem 3 questões no banco da semana 1. Falta o tipo de associação. Certo, eu dei uma pausa no vídeo e elaborei uma questão de associação porque o formulário do meu questionário não tinha nenhuma questão desse tipo e também não dava para eu aproveitar as informações que estavam lá porque eu queria mostrar como é realmente a estrutura de uma questão de múltipla escolha. Eu fiz aqui algo bem básico, com perguntas bem simples, mas a intenção é caracterizar uma pequena dificuldade que você pode ter na hora de elaborar uma questão desse tipo. Muitas vezes o professor vai mandar para você assim, no questionário. Essa primeira parte aqui seria o que estaria aqui nessa coluna do enunciado. E na coluna das respostas ele pode mandar assim, que seria essa coluna aqui preenchida. Qual a preocupação que você tem que ter então? Na hora de colocar isso na plataforma, você tem que se preocupar em relacionar corretamente essa primeira coluna com a coluna das respostas. Então, como você deve fazer? Eu vou mostrar aqui na prática, que aí fica mais fácil a compreensão.
Vou colar aqui o enunciado. Aqui eu vou colocar o feedback, que eu não criei, mas que com certeza você tem aí no seu questionário. E aqui eu vou colocar o item da coluna que está sendo relacionada com o item correspondente a ele e que seria o item certo. Como assim? Aqui, ó, letra A seria o item 1 mais 1. Eu não sei qual é a resposta de 1 mais 1. E a minha coluna aqui está em branco. Então, vou vir aqui na coluna das respostas e vou achar o item que seria a resposta do 1 mais 1, que está aqui marcado como A. Então, seria o item 2. Pronto. Vou partir para o próximo item. Seria esse item aqui, de 2 mais 2. E agora eu vou caçar a resposta certa dele. Ele é o item B. Aqui na coluna das respostas, o B está relacionado com o 4. Então, vou colocar aqui o 4. Vou fazer isso também para os próximos itens. 3 mais 3. Qual seria o item correto? Aqui é a letra C. Aqui a C está relacionada com o valor 6. Acabaram os meus espaços, mas ainda falta um item. Eu vou adicionar espaços em branco. Venho aqui para baixo e continuo de onde eu parei. Seria o último item, 4 mais 4. E ele é o item D, que está relacionado aqui com o valor 8. Pronto, acabaram-se os meus itens. Ficaram 2 espaços em branco, que eu não vou colocar nada, eles vão ser ignorados. Venho aqui para baixo e vou salvar a questão. Agora eu vou mostrar o último tipo de questão que você vai utilizar. Raramente você vai utilizar esse tipo, que é o de respostas embutidas, mas por via das dúvidas é bom que você saiba. Eu vou reutilizar essa questão aqui para mostrar como funciona. E quando você vai utilizar esse tipo de questão? Por exemplo, vamos supor que aqui no item A o aluno tivesse que escolher entre 3 respostas. Seriam 1, 2 e 3. Ele tem que escolher qual seria a certa para o item A. Já no item B, ele teria que escolher entre outras 3 respostas diferentes do item A. Seria aqui 3, 4 e 5. No item C, a mesma coisa. Ele teria que escolher entre 5, 6 e 7. Seriam as respostas. E no item D, a mesma coisa. Seria 0, 8 e 9. Essa é uma situação que você não consegue encaixar dentro de uma questão de relacionar colunas. Então, você teria que utilizar esse método de respostas embutidas. Eu vou até colocar esse mesmo exemplo que eu falei, que aí fica mais fácil a compreensão. Eu vou colocar o texto aqui, aí eu vou retirar essa coluna aqui, vou colocar um sinal de igual. E agora a gente vai ter que utilizar uma pequena programação, que vai ser o seguinte. Abre chaves, 1, 2 pontos, multi-choice. Isso aqui tem que estar em caixa alta, se eu não me engano. Multi-choice. 2 pontos novamente. E agora eu vou colocar os itens que eu quero que sejam apresentados para os alunos. Seriam, por exemplo, 1, 2 e 3. Esses são os itens que vão ser apresentados para o aluno. Vou separar esses itens com o sinal de til. Pronto. E na frente do item correto, eu vou colocar o sinal de igual. Seria o 2. Fecho chaves. Agora eu vou copiar isso daqui para reaproveitar no item de baixo. Fica novamente, abre chaves, 1, 2 pontos, multi-choice, 2 pontos, e os itens que eu quero que sejam apresentados para os alunos. Agora seriam itens diferentes. Eu vou colocar aqui 4, 5 e 6. A resposta certa é o valor 4 e não o valor 5. Então vou mudar o sinal de igual de lugar. E vou fazer isso novamente nos outros itens. 3 mais 3, eu vou colocar 5. 6, que é a resposta certa, já está com o sinal de igual na frente. E 7.
E aqui na letra D eu vou colocar 0, 9 e 8. O 8 é a resposta correta, vou tirar o sinal de igual da frente do 9. Não interessa se isso daqui está na ordem, para mim não vai fazer diferença aqui no momento. Vou colocar um feedback, que eu não tenho aqui, mas você com certeza tem. E vou salvar. Bom, se o meu código estiver certo, se eu ainda lembro desse código, a minha questão vai estar ok. Eu vou fazer o seguinte, aqui ó, tem essa opção da lupa, que você pode utilizar depois que criar alguma questão, ficar na dúvida se aquela questão ficou organizada ou não. Você pode utilizar aqui para visualizar como ficou essa questão. Foi a questão, e eu acabei criando com o nome igual, aqui, ó, ficou semana 01, questão 01 duas vezes. Não tem problema, eu edito aqui rapidinho. Essa aqui seria questão 05. Pronto. Certo, aqui ó, questão 05. Vou dar uma visualizada nela. Bom, ao que parece eu ainda me recordo do código. Ó, ela fica assim para o aluno, tá vendo? Ela vai apresentar para cada item algumas possibilidades. Aqui você tem essas opções aqui de administrador também, ó. Por exemplo, preencher com resposta correta. Se eu marcar aqui, ele vai preencher, eu vou dar uma verificada. Ó. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3 igual a 6, 4 mais 4 igual a 8. Está tudo certinho. Então eu marquei corretamente os itens que vão ser as respostas certas. Vou fechar aqui. Ok, eu já criei as questões. Não vou fazer todas as questões que tem no meu questionário, mas é provável que você faça aí uma média de 10 questões por semana de cada disciplina. E após você criar essas questões, você precisa jogar as questões para o questionário. Meu questionário está aqui, está vazio. As questões estão todas inseridas aqui dentro da semana 1, dentro desse banco de questões da semana 1. Aqui eu consigo ver que tem 5 questões dentro dele. E eu tenho que passar essas questões para o questionário. Antigamente, era feito da seguinte maneira. Todas as questões que a gente criasse, elas seriam colocadas no questionário. Então, se a gente criasse, por exemplo, 5 questões, as 5 seriam colocadas no questionário. Se esse arquivo aqui viesse para a gente com 8 questões, que é o caso desse daqui, veio com 8 questões, a gente criava as 8 e as 8 eram colocadas dentro do questionário. A coordenação me informou que agora não é mais feito assim. Vai ser criado, por exemplo, 10 questões, eu não tenho certeza da quantidade, e apenas algumas dessas questões vão ser inseridas no questionário de maneira aleatória, sendo que 2 questões discursivas têm que ser fixas para todo mundo. Então, por exemplo, se você criar 10 questões dentro da semana 1, dessas 10, 2 serão discursivas e essas 2 questões devem ser apresentadas para todos os alunos e outras 3 questões serão inseridas de maneira aleatória, vai variar para cada aluno. Então, eu vou explicar como fazer de acordo com esse padrão que foi me passado. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou adicionar a questão fixa. Para adicionar a questão fixa, eu vou ainda utilizar essa parte lateral aqui. Vou selecionar a questão discursiva, eu só criei uma, mas você deve ter criado 2. E vou aqui acrescentar o questionário. Ela vai ser jogada para cá. Ela já está fixa nesse questionário. Agora, dentro desse questionário, eu venho em adicionar uma pergunta aleatória. Vou utilizar essa primeira opção aqui, que é de pergunta aleatória de uma categoria existente. Vou selecionar a categoria que eu quero, que é semana 1, e vou adicionar perguntas aleatórias. Aqui já foi inserida uma pergunta aleatória. Eu sei por aqui, ó, pergunta aleatória da categoria semana 1. Aí o que vai acontecer? Será que essa pergunta aleatória, na hora dela ser gerada, ela pode repetir a pergunta que já é fixa, ou seja, apareceria a mesma pergunta para o aluno 2 vezes? Não, isso não vai acontecer. Embora seja mostrado aqui a pergunta de cima, isso daqui é só para que você tenha um resumo das perguntas que fazem parte da categoria da semana 1. Então você não precisa se prender a isso daqui. E aí eu vou repetir essa ação. Vou aqui adicionar uma pergunta aleatória novamente. Venho aqui adicionar uma pergunta aleatória. E agora eu já tenho 2 perguntas aleatórias
e uma pergunta fixa. E eu vou fazer isso tantas vezes quanto for necessário. Após ter feito isso, eu vou vir aqui e vou editar o valor das questões, de acordo com essa coluna aqui. Bom, eu sei que as questões fixas são as discursivas, eu vou colocar o valor que está no questionário, que seria 8. E as questões aleatórias, eu sei que todas elas vão valer 2. Esse valor não precisa fechar exatamente os 20, porque a plataforma vai se encarregar de converter o resultado disso daqui para 20. Mas para padronizar, para que fique fácil para a gente, que fique fácil também para o tutor que vai estar corrigindo as questões discursivas no futuro, a gente combina com os professores para que os valores sempre fechem 20. Então, só para dar um exemplo aqui, eu vou colocar que essa pergunta vale 4, essa pergunta vale 4, aqui dá 8, e aqui teria que valer 12, para fechar 20. E depois eu vou clicar em gravar. Só que, na verdade, quando eu clicar em gravar aqui, os outros dois valores eles vão voltar ao valor padrão, que é 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, após inserir uma pergunta, já gravo o valor dela. Mas eu vou fazer aqui só para vocês verem. Pronto, gravou. Aqui já ficou com 12 e aqui voltou para 1. Aí eu vou colocar 4 e vou gravar de novo. Pronto, aí aqui eu venho de novo e coloco 4 e vou gravar outra vez. Pronto. Aqui em cima agora eu tenho um pequeno resumo. Ó. Total de avaliações, 20 pontos, que é a soma disso daqui. Perguntas 3, que é a quantidade que tem no meu questionário. E a nota máxima do questionário, 20 pontos também. Então bateu certo aqui, ó, 20 com 20 está ok. Bom, depois que eu inseri as perguntas aqui, é só voltar para o meu questionário, vem aqui na disciplina. Essas daqui são as informações da capa do meu questionário. Se eu vier aqui em visualização prévia, eu vou ver as perguntas do meu questionário. Ó, aqui foi colocado de maneira aleatória. As duas de baixo foram colocadas de maneira aleatória. Já a de cima está fixa, que foi a que eu determinei que seria fixa para todo mundo. Aí, ok. Após ter inserido todas as questões necessárias, seu questionário já está pronto, já pode ser resolvido pelo aluno.